Boa noite a todos e a todas. Dando prosseguimento à 23ª Mostra Científica da Uniplac, hoje nos encontramos para conhecermos um pouco mais das pesquisas que estão sendo realizadas por alunos do nosso curso. Iniciando com a aluna Nelita Aparecida da Costa, orientada pela professora Kenny Seck, que apresentará a pesquisa Inclusão dos Psicólogos nas Escolas Públicas Municipais de Lages, Santa Catarina. Boa noite a todos, eu sou a Nelita, Psicologia da quarta fase. Minha orientadora é a professora Kenny Seck. O nosso projeto, Inclusão de Psicólogos nas Escolas Públicas do município de Lages. A nossa pergunta de pesquisa: a escola precisa ter um psicólogo para alunos, pais e professores? Qual é o objetivo, então, desse projeto? Intervir com auxílio pedagógico nas escolas municipais de Lages, Santa Catarina. Especificamente, a pesquisa busca diagnosticar os ambientes educacionais municipais, compreender as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação nessas unidades escolares e avaliar a importância da atuação do psicólogo nas escolas municipais de Lages. Nosso objetivo específico: realizar um diagnóstico nas escolas atuando junto ao corpo docente, discente e equipe gestora. Identificar a realidade das escolas municipais da cidade de Lages, Santa Catarina. Compreender as necessidades dos professores e alunos para a melhor relação escola, família e social. Conhecer o aluno como um todo, buscando por meio de sua atuação e conhecimento na área da psicologia, uma maneira de promover o interesse do estudante por estudar, compreender o que se passa com a sua saúde mental, para agir juntamente com a equipe multidisciplinar, professores e familiares, para a melhoria desses discentes em seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a psicologia contribui subsidiando a prática pedagógica, explicando e compreendendo as situações educacionais. As diferenças de comportamento observadas em situações de ensino e aprendizagem tendem a ser explicadas pelas interações sujeito-ambiente, e não só por diferenças individuais. É necessário à educação uma psicologia que não reduza o pedagógico ao psicológico, mas que neste incorpore o social, o cultural e o histórico, auxiliando na redução da quantidade de casos de violência. É um resultado a longo prazo, mas uma necessidade imediata. Precisamos mudar a situação atual das nossas crianças, adolescentes e da nossa educação. Então, o que é a psicologia educacional? A psicologia escolar é a especialidade da psicologia que se interessa pelo modo como a escolaridade afeta os alunos, em geral, e como esses alunos interagem com a escola, com todos os que fazem parte dela. Então, qual é a importância, do psicólogo no ambiente escolar? Ele vai atuar com crianças e adolescentes e jovens, nos atuais panoramas educacionais. É um desafio a ser enfrentado pelos professores. Portanto, o psicólogo pode ser um profissional importante para se fazer parte do ambiente pedagógico, auxiliando a todos, não apenas os professores, mas também os alunos, familiares e demais constituintes da escola. Quais são as contribuições, então, desse profissional no ambiente escolar? A participação do psicólogo na equipe multidisciplinar na escola é indispensável, já que ela auxilia a equipe com seus conhecimentos e experiências científicas sobre o processo de aprendizagem do aluno, podendo apresentar os déficits de aprendizagem que muitas vezes podem estar associados à educação familiar, outras vezes pela falta de vínculo sólido com a família, Cassim 2007. Então, qual é o papel do psicólogo na escola? Então, na área de reeducação, atua na busca de soluções para problemas já diagnosticados, visando transformar as situações deficitárias em formas que beneficiem o cumprimento dos objetivos educacionais. Então, nessa gravura, a gente tem duas situações, de violência nas escolas, uma de violência física e a outra de bullying. Então, a metodologia que a gente utilizou para estar escrevendo esse projeto. Então, a metodologia da pesquisa baseia-se no estudo de campo exploratório qualitativo e quantitativo. Para a participação na pesquisa, o voluntário deve ser docente, discente, direção e equipe gestora, atuando como sujeito nas escolas municipais de Lages e Santa Catarina. Então, a gente recebeu autorização da secretária municipal de Educação
para realizar a pesquisa em todas as escolas da rede municipal, bem como a aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa. Depois da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, o TECLE, o participante respondeu a um questionário sobre os principais queixas e dificuldades encontradas junto às escolas, e que poderiam ser mediadas pelo profissional psicólogo. Foram realizadas visitas às escolas, apresentando o projeto e aplicando a pesquisa através do Google Forms. Então, a gente fez uma agenda, agendou com os diretores das escolas a visita, apresentou o projeto para eles e fez a pesquisa. Então, das 32 escolas, eu consegui 30 escolas participantes. 2 escolas são escolas do interior, e devido à dificuldade agora por causa da pandemia, esses alunos não conseguiram participar da pesquisa. Análise de dados. Então, a análise de dados, ela foi feita através do conteúdo de Minayo, e os dados serão tabulados através da planilha do Excel, disponibilizando as informações em gráficos. Então, aqui a gente tem 2 gráficos para apresentar para vocês da pesquisa, das respostas que a gente já tem. Então, nesse primeiro gráfico é o TECLE, né, que é o termo que a gente enviou para os pais, para eles autorizarem os filhos a participar das pesquisas, e ao lado um gráfico das escolas. Na medida que as escolas iam respondendo a esse questionário através do Google Forms, a gente ia recebendo as respostas deles. Então, aqui neste gráfico, primeiro, qual era o papel que o participante desempenhou nessa pesquisa. Então, de docentes, 22,7%, discentes, 25%, direção e equipe gestora, 52,3%. Vocês podem estar se perguntando por que uma demanda tão grande, né, de direção e equipe gestora participando da pesquisa. O que acontece é que as escolas públicas municipais, a maioria delas é de ensino fundamental 1, que é de 1ª a 4ª série. Então, nessas escolas, essas crianças, eles não têm idade suficiente para responder esse questionário, para eles é um questionário muito complexo. Nessas escolas, quem respondeu, então, esse questionário foram os professores. Outra pergunta que a gente fez para eles foi se você acha importante um psicólogo educacional na sua escola, e a gente teve 100% de respostas positivas. Então, o que a gente espera com o nosso projeto? Esperamos que com a inclusão de psicólogos nas escolas, um trabalho efetivo em relação ao desenvolvimento humano, maior vínculo família-escola e um trabalho conjunto para que as crianças e adolescentes do município de Lages tenham garantido seus direitos e usufruam de um suporte escola e família, não só de alimentação e aprendizagem, mas de valores e afetividade, e que possam se tornar cidadãos de bem, com valores de respeito e cidadania. Se a escola e a família tiverem uma melhor orientação por parte desses profissionais psicólogos sobre como lidar com questões essenciais do desenvolvimento social, cognitivo, psicológico e educacional dessas crianças e adolescentes, teremos no futuro adultos com maior responsabilidade social, menos violentos e com uma saúde mental preservada. Aqui um pouquinho das referências que a gente utilizou para escrever esse projeto. Então, a gente está bastante feliz com esse projeto, porque a gente teve a notícia, né, da aprovação, da inclusão desses profissionais através da promulgação da Lei 13.935/2019, que oficializa a participação desses profissionais nas escolas, tanto psicólogos quanto assistentes sociais. Então, as escolas vão ter período de 1 ano para fazer a adaptação e incluir esses profissionais na sua escola. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Trabalho muito interessante, Nelita e professora Kenny. Parabéns. Na sequência, a aluna Giovana Palhano Rosa, orientada por mim e pela professora Kenny Sec, apresenta um desdobramento do estudo que foi anteriormente apresentado, mas que permanece com um título semelhante: Inclusão de psicólogos nas escolas públicas estaduais de Lages, Santa Catarina. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou Giovana Palhano Rosa, eu sou bolsista da Bolsa do Artigo 171 da Uniplac, onde a gente tem que desenvolver uma pesquisa e escrever um artigo sobre. A minha orientadora é a Lília Canã, e as voluntárias do meu projeto de pesquisa são a professora Kenny Sec, e as minhas colegas de turma, Daniele Pereira e Nelita Costa. Eu vou estar falando um pouquinho da minha pesquisa para vocês.
Eu coloquei aqui como subtítulo para a gente estar conseguindo observar quais são os pontos principais da pesquisa, que foi impactos positivos que a inclusão de psicólogos nas escolas públicas estaduais causariam e podem estar causando se a gente atingir essa meta de incluí-los, e objetivos da pesquisa. Então, alguns objetivos são destacar o trabalho do psicólogo, maior vínculo família-escola, professor-aluno, família-aluno, observar a garantia de direito desses estudantes, além uma aprendizagem de qualidade ou de um lanche, mas sim direitos de conviver bem, de qualidade de vida dentro da escola, de compreender melhor o assunto, de deveres numa sociedade, entre essas coisas. Trabalhar questões frequentes como bullying, agressões verbais, físicas e psicológicas, depressão, melhor desenvolvimento ensino-aprendizagem. E coloquei também para a gente estar focando que quanto mais pesquisa sobre esse tema a gente tiver, mais comprovação e eficiência da necessidade dos psicólogos estarem nas escolas, a gente vai conseguir estar reforçando positivamente, né? O método utilizado que a gente usou foi a pesquisa qualitativa descritiva exploratória de campo. Então, na verdade, ela pega um pouquinho de tudo, né? A gente fez o mapeamento das escolas públicas estaduais, aplicando um questionário através do Google Forms. Aí foi, em média, umas 20 perguntas, como, por exemplo, se eles já precisaram de psicólogo, se eles já frequentaram algum psicólogo, sabem o que o trabalho de psicólogo escolar faz, se tiveram alguma situação na escola que precisaram e não tiveram acesso a psicólogo, quem eles recorreram. Essas perguntas assim, por exemplo. E observar as principais queixas e dificuldades que eles acreditam ter durante. A minha pesquisa, ela primeiramente teve que ter um contato com a GERED, né? Lá no começo, antes de tudo, teve que ter um contato com a GERED, que é a Secretaria da Educação das Escolas Estaduais de Lages. E, posteriormente, daí, elas me deram a resposta de que eu poderia entrevistar, fazer esse questionário com 8 escolas. Mas, como teve a pandemia, eu só consegui contato direto com os participantes, que são os alunos de 14 anos em diante, os professores e a equipe gestora, que são coordenadores ou diretores. Eu consegui contato com todas essas pessoas com só 2 escolas antes da pandemia. Após a pandemia, eu só consegui contato com as diretoras, as outras 6 diretoras, onde eu tive retorno de 3. Então, a pesquisa, na verdade, vai estar fechando com resposta de 5 escolas estaduais, aqui de Lages. Para a gente ter um pouquinho de vazamento teórico, eu coloquei um pouquinho do referencial teórico, vou estar lendo para vocês e comentando junto. Os psicólogos educacionais desenvolvem o seu trabalho em conjunto com os professores de forma a tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e ao sentido deste para o aluno, principalmente no que diz respeito à motivação e às dificuldades de aprendizagem. Barbosa, 2011. Não focam a sua ação apenas nas necessidades do educando no local de estudo, mas também em outras áreas onde as experiências educativas têm impacto. Alguns psicólogos educacionais centram o seu trabalho no desenvolvimento das capacidades e necessidades das pessoas com dificuldade de aprendizagem, como no caso do por déficit de atenção, com hiperatividade, problemas emocionais ou problemas comportamentais. Andrada, 2005. A atuação do psicólogo educacional fica em foco quando se fala em escolas carentes, levando em consideração que os educandos que frequentam essas escolas podem vir de realidades nas quais a vulnerabilidade está mais presente, na forma de fragilidade econômica, violência e diversas formas de violação de direitos. É trabalho do psicólogo educacional trabalhar essas questões com as crianças e adolescentes, a fim de oportunizar um espaço no qual eles podem expor essas situações que muitas vezes afetam o desempenho escolar. Forgiarini Silva, 2007. E a atuação do psicólogo nas escolas não se resume apenas às situações de vulnerabilidade social. Toda a questão de interação dos alunos uns com os outros e com os professores pode ser trabalhada, uma vez que se sabe que na adolescência surgem muitos conflitos. Essa intervenção pode ser de caráter preventivo, através de palestras e ações internas nas instituições, ou para reduzir uma situação conflituosa que já esteja acontecendo através de grupos e atividades. Freire, Ares, 2012. Aqui eu queria comentar um pouquinho com vocês que a gente sabe que na nossa vida acadêmica, já na faculdade, no ensino superior,
adultos ou jovens adultos, qualquer coisa que acontece do portão para fora interfere na nossa aprendizagem, na velocidade, na facilidade, na concentração, já sendo adultos sabendo lidar melhor com isso. Agora imagina adolescentes e crianças que, como está escrito ali também, passam por diversas transformações nessa fase, como o autoconhecimento, questão de gênero, sexualidade, como se compreende melhor estudando e aprendendo, questões familiares, questões sociais, vulnerabilidade, são N fatores que vão interferir no ensino-aprendizagem dessa criança, na concentração e como ela aprende. Então, o psicólogo vai estar ali justamente para ajudar nessas questões. Não vai ser um atendimento clínico, e sim focando na questão da educação daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. A nossa pesquisa agora ela está em momento de análise de dados. O que é isso? A gente já teve todas as respostas no período que precisava ter. Agora a gente observa quais os temas mais frequentes nessas respostas, escolhe no mínimo 4 e fala um pouquinho sobre cada tema. Eu escolhi esses 4 que estão aqui. Relação aluno-professor, que eu considero muito importante, que também interfere na identificação, no gostar da matéria para aprender melhor. Bullying na escola e consequências, papel do psicólogo educacional e o psicólogo planejamento escolar. E também para estar auxiliando o professor a desenvolver atividades que agreguem no conhecimento do aluno e no desenvolvimento de transmitir o conhecimento do professor. Aqui as minhas referências. Eu espero que tenha ficado tudo tranquilo para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem estar me mandando no chat e eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigada e uma boa noite. Muito bom, Giovana. Ambos os trabalhos apresentam contribuição significativa à nossa categoria profissional. Outro trabalho, este é intitulado As mudanças no ensino-aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e as consequências na saúde mental dos professores do ensino superior neste período de pandemia do novo coronavírus. Será apresentado pela aluna Daniele Pereira. Ela é orientada pela professora Kenny Seck. Boa noite a todos, professores, colegas. Eu me chamo Daniele, sou acadêmica da 4ª fase de Psicologia da Uniplac. Nessa noite eu irei apresentar a vocês o projeto de pesquisa, ao qual nós estamos desenvolvendo. Ele ainda está na fase inicial de desenvolvimento, foi aprovado em setembro de 2020. Ele é custeado com recursos financeiros do governo do estado de Santa Catarina, através das bolsas do Uniedu. Essa bolsa, ela tem o valor de um salário mínimo do ano anterior. Ela foi aprovada primeiramente por 1 ano, e se necessário, conforme o andamento do projeto, do desenvolvimento da pesquisa, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, gostaria de incentivar aos meus colegas de todos os cursos de graduação da Uniplac ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão, pois além de ele enriquecer os nossos currículos, ele também auxilia a nossa universidade, pois a Uniplac, sendo uma universidade comunitária, ela necessita desenvolver projetos de pesquisa e de extensão. Então, nesse momento, eu vou estar apresentando, então, o meu projeto a vocês. Então, o tema desse nosso projeto de pesquisa é as mudanças no ensino-aprendizagem com o uso das tecnologias da informação e comunicação, TICs, e as consequências na saúde mental dos professores do ensino superior neste período de pandemia do novo coronavírus. Minha professora orientadora, a professora Kenny Seck, do curso de Psicologia. Então, a motivação para esse desenvolvimento dessa pesquisa, ela deve-se principalmente ao fato de nós entendermos e percebermos que as tecnologias da informação e comunicação estão promovendo uma explosão de saberes. E essa crise do novo coronavírus, ela está trazendo uma oportunidade, e essa oportunidade é uma reinvenção da educação brasileira, onde nós podemos questionar velhos hábitos, né, uma quebra de paradigma, então, na educação do nosso país.
Diante disso, nós também buscamos compreender quais as consequências que essa mudança rápida e radical, esse alto nível de cobrança das universidades vem afetando a saúde mental dos nossos professores do ensino superior, principalmente aqueles que não faziam o uso das tecnologias da informação e comunicação no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, a questão problema do nosso projeto de pesquisa é como as tecnologias da informação e comunicação estão transformando a docência tradicional em uma docência ativa e quais as consequências na saúde mental dos professores do ensino superior neste período de pandemia do novo coronavírus. Como objetivo geral, nós buscamos, então, identificar as mudanças na metodologia, no ensino e aprendizagem por parte dos professores do ensino superior, e detectar também as consequências na saúde mental dos professores nesse período de pandemia do novo coronavírus. Já como objetivos específicos, nós pretendemos identificar quais são as principais dificuldades que os professores enfrentaram nas aulas não presenciais devido ao isolamento social. Também queremos apontar quais foram as limitações encontradas pelos professores para propor as atividades à distância. Queremos também verificar quais são as barreiras enunciadas pelos professores na utilização das tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Queremos relacionar quais são os problemas técnicos que essas aulas remotas acarretaram no processo de ensino e aprendizagem. Queremos identificar também quais são as consequências na saúde mental dos professores no período de pandemia. E, por fim, apontar os resultados positivos e negativos diante da inclusão das tecnologias da informação e comunicação no seu método de ensino e aprendizagem, devido às mudanças exigidas por conta do novo coronavírus. Na revisão da literatura, então, nós trouxemos a pandemia, né, o Covid-19, o novo coronavírus. Então, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de calamidade de pandemia do novo coronavírus. Então, no nosso país, no Brasil, desde a segunda quinzena de março, todas as universidades, escolas, professores e alunos tiveram que alterar as suas rotinas diárias devido às medidas ao combate ao Covid-19. Então, as aulas presenciais, elas foram suspensas, os professores foram forçados a utilizarem as TICs, né, para ministrarem as suas aulas à distância, seja através de plataformas online, e-mails, aplicativos e redes sociais. Então, as escolas e as universidades tiveram que manter o conteúdo programático e as atividades educacionais de seus alunos, disponibilizando canais entre a escola, a universidade, professores e pais, envolvendo principalmente os nossos alunos. Para que isso ocorra de fato, é necessário ter professores bem formados e uma estrutura adequada. Então, o professor teve que aprender a lidar com as tecnologias, né, fazendo delas uma aliada na alteração das suas práticas pedagógicas, com o objetivo principalmente de manter os alunos estimulados durante esse período. A tecnologia da informação e comunicação, então, ela é um desafio para a docência. E nas diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, no parecer do Conselho Nacional de Educação do ano de 2001, ela indica que uma das competências do professor é fazer o uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma que ela venha aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. Então, na revisão da nossa literatura, nós temos um autor, Mercado, do ano de 2002, que ele diz o seguinte: com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e, fundamentalmente, é necessário formar continuamente um novo professor para atuar neste ambiente telemático em que a tecnologia serve como mediador do processo de ensino e aprendizagem.
Então, aqui há uma preocupação diante de que muitos professores não possuem essa formação, essa experiência, essa interação com as tecnologias. E muitos deles tiveram que procurar auxílio para que eles pudessem desenvolver, então, essa interação, essa inserção das tecnologias no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, isso deve ser uma preocupação constante das universidades, das escolas, dos nossos governantes, para que se mantenham capacitações, formações continuadas aos nossos professores, para que as tecnologias da informação e comunicação sejam inseridas diretamente no processo de ensino e aprendizagem dos nossos professores. Já relacionado à saúde mental, nós, estudantes, principalmente do curso de psicologia, sabemos que desde o instante do nosso nascimento, nós somos aprendizes. E, então, todos os relacionamentos que nós mantemos durante a nossa vida, e esses vínculos que nós vamos formando, eles moldarão quem nós seremos e como nós nos comportaremos. Então, nós não nascemos prontos e não somos seres acabados. Já como afirmou Paulo Freire em 2002, a consciência do mundo e a consciência de si, como ser inacabado, necessariamente, inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Então, sempre nós vamos precisar da mediação do outro para que nós possamos nos desenvolver. E o nosso professor, ele tem um papel fundamental na construção de uma sociedade melhor. E então ele possui a missão de transmitir conhecimento às futuras gerações. E esse professor, ele teve que assumir essas funções, assumindo novos desafios, com atividades que muitas vezes foram desgastantes, principalmente ao incluir as tecnologias da informação e comunicação no seu processo de ensino e aprendizagem, por conta do novo coronavírus, né? Então, talvez muitos deles tiveram um sentimento de desqualificação e sobrecarga, repercutindo, então, negativamente em sua saúde mental. Já a metodologia da nossa pesquisa, ela irá se basear em um estudo de campo, exploratório, qualitativo e quantitativo. O estudo será realizado com docentes do ensino superior no município de Lages, independente da instituição, curso, sexo e idade. Somente há um pré-requisito, que é que esse docente ele tenha no mínimo 1 ano de experiência na docência do ensino superior. Para realizar esse estudo, nós disponibilizaremos, então, um questionário pelo Google Forms, que será encaminhado via WhatsApp aos docentes. A nossa análise dos dados, então, ela será, as respostas desses questionários, eles serão tratados e analisados por análise temática. Eles serão tabulados através do Excel, onde nós disponibilizaremos as informações em gráficos, para que a gente possa ter uma melhor visualização, de modo a estabelecer elementos sobre o tema sugerido e para o desenvolvimento da pesquisa. Nós esperamos, então, com o resultado desses dados, contribuir para novos estudos sobre a inclusão das tecnologias da informação e comunicação nas metodologias dos professores nas universidades, buscando demonstrar que a inserção dessas tecnologias resultam em impactos positivos para o processo de ensino e aprendizagem. Há uma intenção também de sugerir capacitações na utilização de ferramentas tecnológicas que possam contribuir com a prática pedagógica dos docentes nas universidades. Pretendemos também fornecer dados sobre a saúde mental dos docentes no período da pandemia, identificando quais foram as principais consequências que afetaram a saúde mental dos nossos docentes. Aqui estão as principais referências que nós utilizamos no início do desenvolvimento desse projeto de pesquisa.
Gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar uma excelente noite, uma excelente mostra científica, e muito provavelmente na próxima mostra científica nós já teremos dados para que a gente possa estar contribuindo para o conhecimento de todos. Desde já agradeço a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigada. O tema trabalhado por Daniela e professora Cristina tem relevância clara em razão do momento em que vivemos. Todos nós precisamos nos adaptar. Parabéns pelo trabalho realizado. Então, o primeiro trabalho de conclusão a ser apresentado é o da acadêmica Bruna Coelho Bernardi, orientada pela professora Kenny Seck, e tem o título Perspectivas e Projetos de Vida de Adolescentes em Vulnerabilidade Social. Oi, meu nome é Bruna, eu sou acadêmica de psicologia da 10ª fase e eu vou apresentar o meu TCC para vocês. Então, o título do meu TCC é Perspectivas e Projetos de Vida de Adolescentes e Vulnerabilidade Social. A minha orientadora é a Kenny Seck. Minha pergunta de pesquisa, então, o que eu quero investigar? Quais são os fatores psicossociais que influenciam no projeto de vida de adolescentes inseridas em contexto de vulnerabilidade social? Então, eu encontrei algumas produções que falavam que a gravidez na adolescência, quando em contexto de vulnerabilidade social, ela atua como um mecanismo de perpetuação dessa vulnerabilidade. Então, por exemplo, quando a adolescente engravida, ela passa a exercer também o papel de mãe. Com isso, muitas vezes acontece dela deixar de frequentar a escola, o que acaba por gerar um acesso limitado ao mercado de trabalho, porque ela não concluiu o ensino médio ou até mesmo fundamental, e precisa se sujeitar a trabalhos precários. Então, com isso, o filho acaba não recebendo os recursos que permitiriam um melhor desenvolvimento, gerando um ciclo vicioso. Então, em relação aos projetos de vidas das mães jovens, ele tem uma diferença também entre as de baixa renda e as de classe média. As de baixa renda, elas buscam um emprego, uma casa própria e o retorno às atividades escolares, Então, elas acabaram abandonando e têm um anseio por voltar, e uma dedicação para dar uma vida digna ao filho. Nas de classe média, elas se voltam principalmente para uma formação e profissionalização acadêmica diferente do anterior. Também buscam assegurar o pleno desenvolvimento de seus filhos e o desejo da casa própria de se manter. Enquanto objetivos, o objetivo geral é verificar se o histórico familiar e o contexto social podem vir a configurar a reprodução de práticas e anseios da vida futura das adolescentes. Enquanto objetivos específicos, investigar se os níveis de escolaridade e condições sociais influenciam na perspectiva de matrimônio e maternidade das adolescentes. Identificar se existe antecipação de fases consideradas da vida adulta, como união afetiva e gravidez, em adolescentes inseridas em contexto de vulnerabilidade social. Verificar se o histórico familiar e o contexto social em que elas estão inseridas podem vir a configurar a reprodução de práticas e anseios de vida futura das adolescentes. Identificar perspectivas de futuro e projetos de vida de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, enquanto fundamentação teórica, eu elenquei alguns temas, como adolescência, puberdade feminina, gravidez na adolescência, adolescência e vulnerabilidade social, relações e reprodução de práticas familiares na adolescência e atuação do psicólogo em contexto de vulnerabilidade social com adolescentes grávidas. Em relação à metodologia, inicialmente a minha ideia era realizar essa pesquisa em campo, era dialogar com essas meninas, obter essas respostas a partir da perspectiva e do olhar delas. Mas, como veio a pandemia, isso acabou não sendo possível, porque envolvia muitos riscos. Então, eu e a minha orientadora decidimos mudar para a metodologia bibliográfica. A gente também pensou
em realizar a pesquisa por escrito, online, encaminhar para elas as perguntas por escrito em um formulário e elas responderem. Mas, dessa forma, eu estaria também desconsiderando o contexto social que eu estou estudando, que são adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes abandonaram a escola e talvez não saibam ler, ou se sabem, não sei se entendem bem o que leem, ou talvez possam até não ter internet em suas casas. Então, a decisão foi por trocar a metodologia do trabalho. Tudo esse que eu aprendi até agora, ele tinha sido feito, pensado na metodologia em campo qualitativa. Enfim, com isso, houve agora na bibliográfica, houve a coleta de materiais que se deu a partir do portal CAPES. Eu utilizei os 5 anos anteriores, então foi de 2015 a 2020, todos os artigos que foram produzidos dentro desse tempo. Os descritores utilizados foram vulnerabilidade social na adolescência e gravidez na adolescência. De gravidez na adolescência, eu encontrei 366 artigos, dos quais foram salvos apenas 76. Então, dentro de todos esses, muitos estavam disponíveis ou estavam em outro idioma, ou eu não conseguia achar, então eles foram sendo eliminados. Desses 76, houve uma pré-leitura, onde eu li o resumo, fiz um breve apanhado dele, e identifiquei se ele se encaixava ou não com o meu tema. Os que não se encaixavam, eu eliminei. Então, disso sobraram apenas 33. Também foi feita a mesma coisa com o tema de vulnerabilidade social na adolescência, onde eu encontrei 348 artigos, dos quais eu salvei 88, e dentro desses houve a pré-leitura e sobraram apenas 28. Após essa parte de separação, seleção de materiais, eles foram agrupados de acordo com o tema, realizados resumos e fichamentos para facilitar o encontro do que é essencial dentro da pesquisa. Depois disso, houve a união de tudo que foi encontrado dentro de um quadro. Dentro desse quadro, eles foram divididos por título, tipo de pesquisa, ano, autores e principais ideias referentes ao tema. Como procedimento de análise foi utilizado o de Minayo, que é exatamente isso que eu comentei agora, que é fazer essa seleção, essa pré-leitura, esse resumo, fichamento. Então, aqui eu mostro para vocês como que foi feita essa seleção, esse fichamento e resumo. Então, ali o título, autor, a população, objetivo, metodologia. Nos principais resultados, eu uni o resumo, o fichamento, e fui colocando cada trecho junto com a página que se encontra o trecho, para facilitar depois. Então, dentro disso, foram feitos de todos os artigos, dos 33 e dos 28. Então, eu também, lendo eles e analisando, eu consegui separar os principais temas que apareceram, que foram comportamento sexual, comportamento masculino e paternidade, práticas violentas e preconceito na adolescência, relacionamento amoroso, relações familiares e escolares, vulnerabilidade social, comportamento feminino e maternidade. Então, sobre esses temas eu não vou poder discorrer muito, porque eu estou exatamente nessa parte. Então, ela ainda está em construção, eu não tenho muito como passar muito sobre isso. Em relação aos resultados esperados, eu busco contribuir para que novos trabalhos sejam realizados sobre esse tema, e de forma mais aprofundada, também de preferência em campo, investigando essas meninas, conversando com essa população, da perspectiva delas, através do olhar delas. Acrescentar como produção científica e também ajudar a pensar nessa população, quais suas peculiaridades. Quando eu fui, inicialmente, quando eu pensei nesse tema, eu fui buscar o que já tinha produzido. Grande parte da produção existente era direcionada ao âmbito escolar. Então, era a sexualidade na escola, a evasão escolar de adolescentes grávidas, então era tudo direcionado à escola.
pouquíssimo eu encontrei na região sobre adolescentes grávidas em vulnerabilidade social no contexto da assistência social, que é o especializado para essa população. Então, eu busco contribuir do mesmo modo, mesmo não podendo ir lá a campo fazer essa investigação, mas eu busco contribuir também para conhecer melhor essa população e, com isso, poder oferecer os serviços pensados nela, porque para oferecer um serviço a gente precisa conhecer a população, quais suas necessidades, quais suas peculiaridades. Então, esse trabalho também contribui nesse sentido. Então, aqui foram as referências utilizadas. Então, muito obrigada, esse é o meu trabalho, eu agradeço pela atenção e estou disponível a qualquer dúvida. Parabéns, Bruna e Kenny. É importante nos debruçarmos sobre questões socialmente relevantes. O próximo trabalho apresentado é apresentado pelas alunas Cleusiane de Fátima Oliveira Niemeyer e Georgia Maria Nurberg. Ele é orientado pela professora Kenny Seck e tem o título O uso das tecnologias e a aprendizagem de adolescentes do ensino médio sobre a visão dos professores. Olá, sou Georgia Maria Nuremberg, 10ª fase de Psicologia, e minha colega Cleusiane de Fátima de Oliveira Niemeyer e nossa orientadora, Kenny Seck. E hoje iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. O título é O uso das tecnologias e a aprendizagem de adolescentes do ensino médio sob a visão de professores. Como pergunta de pesquisa, investigamos como o uso de tecnologias em sala de aula impacta na aprendizagem dos estudantes. No objetivo geral, procuramos verificar como a tecnologia afeta a aprendizagem e como os professores do ensino médio a percebem. Objetivos específicos, como as tecnologias influenciam no âmbito escolar, caracterizar a relação entre tecnologia e procrastinação e como os fatores biológicos do desenvolvimento dos adolescentes corroboram com o comportamento. Verificar as relações sociais e interpessoais de adolescentes e como eles estão atrelados às tecnologias e redes sociais. Hipóteses. Com essa pesquisa, buscou-se entender a relação entre psicologia, tecnologia e educação. Como a tecnologia pode interferir na aprendizagem de jovens ou tornar-se uma ferramenta para a aprendizagem. Considerando que atualmente o uso constante do celular é um fenômeno considerado normal, este estudo também quer entender se esse fenômeno pode vir a desencadear a nomofobia. Busca-se entender os processos de aprendizagem, levando em consideração a faixa etária da adolescência e as mudanças inerentes a essa fase da vida. Problemática. A psicologia pode contribuir para a adaptação dos ambientes às tecnologias. O trabalho do psicólogo educacional tem como objetivo contribuir para otimizar o processo educativo. Desta forma, o psicólogo auxiliará os professores em relação às mídias para maior compreensão de como este fenômeno está presente na vida dos adolescentes. A tecnologia atualmente ocupa uma posição central na vida dos jovens. Os adolescentes de hoje cresceram cercados de tecnologias, informações, comunicações diversas que hoje estão onipresentes no ambiente cultural. Assim, denominada como cybercultura, este fenômeno influencia ativamente os processos de aprendizagem. Diante da discussão apresentada por todos esses autores, essa pesquisa busca responder a seguinte incógnita: como o uso das tecnologias na sala de aula impacta na aprendizagem dos estudantes? A justificativa. O uso da tecnologia nos dias atuais tornou-se ferramenta indispensável em diversos aspectos na vida das pessoas.
Nas escolas e universidades, ela é uma ferramenta muito útil para a promoção de aprendizagem e conhecimento. Porém, pode ser também um desafio para professores em relação aos adolescentes. A finalidade deste trabalho é de verificar qual o olhar do professor de ensino médio sobre o uso das tecnologias em sala de aula, visto que o uso em demasia dentro e fora do ambiente escolar pode ser prejudicial, criar dependência levando a patologias, como a ansiedade, que pode desencadear a depressão. O interesse pelo tema proposto parte da preocupação referente à aprendizagem e no que a psicologia pode contribuir dentro das escolas com o avanço das tecnologias. Referencial teórico. A psicologia educacional e escolar. A psicologia educacional é um conceito qual compreende dois construtos, a psicologia e a educação. Ambos compartilham o ambiente escolar. O psicólogo nas escolas. O contexto educacional formal, o psicólogo especialista em psicologia escolar educacional atua efetuando pesquisas, diagnósticos e intervenções de cunho preventivo ou corretivo, em grupos e individualmente. Em sua análise interventiva, abarca todos os segmentos do sistema educacional, que fazem parte do progresso de ensino-aprendizagem. Colabora com o corpo docente e técnico, realizando trabalhos em equipes, elaborando, implantando, avaliando e reformulando currículos de projetos pedagógicos de políticas educacionais, auxiliando no desenvolvimento de novos processos educacionais. Tecnologia nas escolas. Na educação, as tecnologias, enquanto arte de manifestar novos horizontes, transformam-se em fenômenos de magnitude universal na vida humana, originando curiosidades, delineamentos criativos de ser e de estar em relação com o mundo, sendo uma das inquietações dos últimos tempos para a educação. Em constante movimento, as tecnologias propiciam tendências para inovar a realidade, necessitando novas configurações na formação educativa, para encontrar-se aberta ao perímetro social, econômico e geográfico do acadêmico, superando reducionismos e condicionamentos para uma aprendizagem construtiva direcionada à geração no mundo. Processo de aprendizagem. Segundo a abordagem análise de comportamento, o processo de ensino-aprendizagem depende de três elementos: do comportamento de dois sujeitos agentes de mudança, dos comportamentos do agente que ensina, o professor, do comportamento do agente proposto a aprender algo, o estudante, e por fim considera o ambiente qual ambos inserem-se. Essa relação gera contingências associadas ao comportamento do aluno, a ser reforçado. Neste reforço, causa resposta, ou seja, o aprendizado. A metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir da busca de informações em fontes do portal da CAPES. Serviram como fontes revistas científicas, teses, monografias e artigos científicos buscando informações em obras de relevância significativa. Utilizou-se como palavra-chave de busca adolescência, educação, tecnologia e psicologia. Os dados coletados até o momento estão sendo separados por temas e a análise de conteúdo será feita baseada na análise temática de Minayo. Segundo Minayo, a análise temática do conteúdo desdobra-se nas etapas de pré-análise, exploração do material ou codificação e tratamento dos resultados ou interpretação. A etapa de pré-análise compreende uma leitura flutuante com o intuito de formular e reformular as hipóteses para a pesquisa. O passo seguinte é a exploração do material ou codificação, que consiste num processo de redução do texto, as palavras e expressões significativas. E, por último, tratamento dos resultados obtidos. As interpretações, a qual avalia-se os resultados e interpreta-se os dados coletados. Procura responder ou refutar as hipóteses formuladas na primeira fase da análise temática.
Em relação ao nosso trabalho, estamos nessa última etapa. Estamos avaliando os resultados e interpretando os dados coletados. Portanto, a análise ainda está em andamento e alguns possíveis itens a serem elencados como categorias serão o uso saudável e produtivo da tecnologia e os meios de comunicação, auxiliando no crescimento social, intelectual e psicológico. A influência da tecnologia de informação e comunicação na aprendizagem. Tecnologia como facilitadora de atividades cotidianas dos professores e alunos. Relevância do uso das tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar. A relação da psicologia e da tecnologia de informação e comunicação. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Estamos à disposição para responder às perguntas do chat. Nosso muito obrigado. Muito interessante, acadêmicas e professora Kenny. Vocês trazem importante conhecimento para alunos e professores. Próximo trabalho de conclusão de curso tem o título A reprovação em exames de obtenção à Carteira Nacional de Habilitação, a vivência de mulheres. É orientado pela professora Priscila Schneider e conduzido pelas acadêmicas Aline Mussato Magarinos e Jéssica Piccoli de Souza. Olá, pessoal, meu nome é Jéssica, eu estou na 10ª fase do curso de Psicologia da Uniplac e hoje nós vamos apresentar o nosso TCC. Olá, pessoal, meu nome é Aline e eu também estou na 10ª fase de Psicologia. Então, nosso título da nossa pesquisa é A reprovação em exame de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a vivência de mulheres. Então, eu vou apresentar um slide para ficar melhor o entendimento, para acompanhar direitinho. A nossa orientadora é a professora Priscila Schneider. A pergunta de pesquisa que norteia nosso trabalho é: de que modo as mulheres que foram reprovadas em exame para obtenção da CNH vivenciam o processo de avaliação dele eficaz? A partir disso, nós levantamos alguns temas, na fundamentação teórica, e hoje eu vou apresentar os principais conceitos. O primeiro tema é o processo de avaliação de candidatos à obtenção da carteira de habilitação para o trânsito. Esse processo, ele dura um ano, pela autoescola, e ele é repleto de processos de avaliação. Então, ele já inicia com avaliação psicológica, que já é um momento de avaliação, seguido de exame de aptidão física, curso teórico e curso prático, prova teórica e prova prática. Então, o momento que o candidato ele é aprovado, que ele sai habilitado, é na prova prática. A partir do momento que o perito ele devolve o documento, a pessoa já sabe se ela foi aprovada ou não. A psicologia do trânsito e a avaliação psicológica. Esse processo da psicologia do trânsito e avaliação psicológica, eles praticamente caminharam juntos. A partir do ano de 1962, foi promulgada uma lei, 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil. Então, a década de 50, ela simbolizou a expansão da seleção psicotécnica dos instrumentos. Popularmente falando, é chamado de exame psicotécnico, mas a partir de 1998 também teve uma lei que agora é chamado de avaliação psicológica, então não é mais usado o termo exame psicotécnico. A relação de gênero e trânsito. Desde quando surgiram os primeiros automóveis, o ato de dirigir era uma função exclusivamente para homens. Então, as mulheres elas adquiriram o direito de dirigir anos mais tarde, juntamente com outros direitos. Então, acredita-se que essa questão do gênero no trânsito é uma questão puramente cultural, enraizada na cultura, porque o homem, desde que ele é menino, ele ganha um carrinho, ele é incentivado pelos pais a conhecer o carro, geralmente presente, bola, carrinho, e para as meninas não. As meninas geralmente já ganham uma boneca, ganham uma panelinha, uma coisinha. Então, a mulher não é inserida nesse contexto desde cedo, diferentemente do homem, que desde quando nasce já praticamente já ganha carrinho e é inserido nesse contexto. Os processos emocionais e ansiedade frente ao exame para obtenção da CNH.
Ansiedade em situação de avaliação de qualquer desempenho, como em outras situações, causa um estado emocional de apreensão ou tensão diante da ocorrência. Então, sempre quando o indivíduo ele é avaliado, geralmente ele fica tenso e os níveis de ansiedade são elevados. Como esse processo da CNH ele é repleto de provas e também de esperas, né? Geralmente entre uma prova e outra tem um processo de espera, então geralmente causa ansiedade. E os teóricos, né, dos artigos que nós lemos já deixou esclarecido, né, para nós bastante assim que na prova prática é o momento de mais tensão porque a pessoa é avaliada de perto. Então é uma ansiedade diferenciada, né? Os processos, os níveis de ansiedade eles são muito mais elevados nesse momento. Os objetivos do nosso trabalho, então. Objetivo geral. Caracterizar a vivência de mulheres que foram reprovadas em exame para obtenção da CNH quanto ao processo de avaliação nele implicado. Objetivos específicos. Investigar quais os fatores que as mulheres observam como interferência no seu desempenho durante a prova prática de direção vincular. Analisar a percepção das mulheres em relação ao estado emocional e níveis de ansiedade em provas práticas e teóricas. Investigar se existe atribuição das reprovações na prova prática de obtenção da CNH a processos ansiogênicos. Verificar se as mulheres distinguem seus níveis de ansiedade durante a prova prática e a prova teórica para a obtenção da CNH. Avaliar se crenças e questões relacionadas à relação de gênero interferem no desempenho da prova prática para a obtenção da CNH. Então, juntamente com a hipótese, né, os objetivos e a hipótese, elas vão ajudar a gente a responder aquela primeira pergunta inicial ali, que norteia todo o nosso trabalho. Então, falando um pouquinho agora sobre o método que a gente utilizou na pesquisa, ela caracteriza uma pesquisa de campo qualitativa e do tipo exploratório. As participantes da pesquisa elas foram entrevistadas na Uniplac, dentro dos laboratórios de psicologia. Ao todo, foram 10 mulheres, entre 18 e 30 anos de idade, que já se submeteram a provas práticas para a obtenção da CNH e reprovaram pelo menos uma vez na categoria B. A gente utilizou entrevistas semi-estruturadas e a análise destes dados será feita através do método de análise de conteúdo. Esse trabalho que a gente está realizando, ele passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Uniplac e foi devidamente aprovado. Assim como foram respeitados os princípios de ética em pesquisa com seres humanos. Então, a gente ainda não tem resultados concretos, porque estamos na fase de análise, né, desses dados, só que os resultados que a gente espera obter, né, com essa pesquisa gira em torno de confirmar as nossas hipóteses iniciais. A primeira seria de que as candidatas à obtenção da CNH sofrem com processos ansiogênicos em algum momento do processo. E tais processos ansiogênicos influenciam no resultado da avaliação, principalmente da prova prática. Com isso, acredita-se que os processos emocionais, aliados aos níveis de ansiedade elevados, contribuem para que as mulheres reprovem nas provas práticas para a obtenção da CNH. Pois a experiência da prova veicular não envolve apenas o movimento mecânico e simplista do ato de dirigir, mas é determinado pela multiplicidade de fatores, internos e internos do sujeito. Ou seja, a reprovação das mulheres não necessariamente está ligada ao fato delas não saberem dirigir, mas sim que existem vários outros fatores influenciando na sua aprovação. A nossa segunda hipótese é de que existem diferenças nos níveis de ansiedade da prova teórica para a prova prática. Devido à prova teórica estar relacionada diretamente ao fator conhecimento, e ainda a avaliação acontecer de forma individual. Ou seja, a pessoa vai estar realizando a prova sozinha, não vai ter ninguém ali lhe observando do lado, né? Ela vai estar fazendo a prova sozinha, vai conseguir ficar um pouco mais à vontade nesse momento. No entanto, ao contrário, a prova prática de direção possui um caráter diferente. Por quê? Porque a pessoa ela vai estar sendo avaliada desde o momento que ela entra dentro do carro até o momento que ela sai. Então, ela vai estar sendo observada, avaliada. Além disso, exige outras habilidades, como as habilidades psicomotoras, funções atencionais e executivas, além, é claro, do equilíbrio emocional.
Ainda, as mulheres tendem a sentir maiores dificuldades durante o processo de obtenção da CNH, porque elas tendem a sentir níveis significativos de ansiedade, sendo como fator importante as questões de relação de gênero, relacionadas a preconceitos taxativos e inferiores à mulher no trânsito. Vale ressaltar que as mulheres trazem consigo uma bagagem diferente das dos homens, que em sua grande maioria são mais incentivados a obter a carteira de motorista, seja pela própria família, seja pelas mídias sociais ou pela própria cultura. Desde a infância, o homem ele consegue ter uma maior aproximação do carro, né? Porque o pai, o avô ou alguma outra figura parental lhe apresenta o carro, lhe ensina a dirigir desde muito jovem, né? Ali no início da adolescência, alguém já lhe ensina a dirigir, já lhe mostra o carro, então ele consegue ter uma maior familiaridade com esse veículo, né? Diferente das mulheres, que as mulheres dificilmente alguém lhe ensina a dirigir antes que ela entre para a escola, para a autoescola, e aí tira a carteira de motorista. Geralmente a mulher vai aprender a dirigir quando ela entra na autoescola. Dessa maneira, né, cria-se uma percepção de que os homens possuem maior facilidade para dirigir. E as mulheres tendem a superar um desafio ao dirigir, de mudar e enfrentar aquele estereótipo clássico de mulheres no trânsito, perigo constante. Então, pessoal, esse é um pouquinho do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E a Jéssica agora vai nos apresentar um pouquinho das nossas referências que a gente utilizou na pesquisa. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a atenção de todos. Estamos agora dispostos a responder as perguntas, caso haja alguma dúvida sobre o trabalho. Muito obrigada. Importante trabalho a questão de gênero. Parabéns às alunas e à professora Priscila. Em sequência, vamos assistir à apresentação do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Giovana Ramos Neves Pelim, sob orientação da professora Priscila Schneider. Tem o título Aspectos psicológicos avaliados previamente à cirurgia bariátrica. Boa noite, eu me chamo Giovana, sou acadêmica da 10ª fase do curso de Psicologia e hoje eu vou falar sobre o meu tema de TCC, minha pesquisa, sobre os aspectos psicológicos avaliados previamente à cirurgia bariátrica. A minha orientadora é a professora Priscila Schneider. O problema de pesquisa é quais procedimentos e instrumentos são adotados na avaliação para a cirurgia bariátrica, quais os critérios são utilizados para avaliação psicológica em cirurgia bariátrica e quais são as mudanças psicológicas do paciente pós-cirurgia bariátrica. A fundamentação teórica, os principais conceitos, obesidade e tratamento. A obesidade e tratamento ela é um fenômeno de extrema relevância no contexto atual, pois é bastante evidente o crescimento mundial desta epidemia, segundo a OMS. Já o tratamento ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional. O planejamento das metas e ações deve se basear no estabelecimento de hábitos e práticas relacionadas à escolha de alimentos, o comportamento alimentares e a relação com a atividade física. A cirurgia bariátrica ela não é indicada nos casos onde o paciente possui obesidade decorrente de doenças endócrinas, jovem cuja epífise dos ossos longos ainda não estão consolidadas, distúrbios psicóticos ou demenciais graves ou moderados, ou possui história recente de tentativa de suicídio e dependente de químicos. Os aspectos psicológicos frente à cirurgia bariátrica. Apesar de algumas modificações físicas e psíquicas que a cirurgia bariátrica impõe, a aceitação social e o sentimento de reencontro com a sua identidade, que estava encoberta pelo excesso de gordura corporal, ela rompe o ciclo vicioso da baixa autoestima, incremento da ansiedade e impulso alimentar, um sensível melhora da qualidade de vida desses pacientes. Os objetivos.
O objetivo da pesquisa é compreender os aspectos psicológicos que necessitam ser avaliados, tendo em vista a necessidade da realização da cirurgia bariátrica. Teve como objetivo específico descrever os critérios utilizados para avaliação psicológica em cirurgia bariátrica, identificar procedimentos e instrumentos adotados na avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica e caracterizar as mudanças psicológicas do paciente pós a cirurgia bariátrica. O método. O tipo de estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Já o universo da pesquisa vai ser na base de dados, os procedimentos e coleta de dados. Foi realizada uma busca em artigos publicados em revistas científicas. Os descritores incluíam os termos da língua portuguesa e inglesa dentro das seguintes bases de dados: o PubMed, o BVS-Psi, o Cielo e o PEPSIC. Utilizou-se as seguintes palavras-chave: avaliação psicológica em de gastroplastia, or cirurgia bariátrica, or cirurgia metabólica. Os procedimentos e análise de dados. Será realizada uma análise de conteúdo da temática dos artigos selecionados, a fim de responder aos objetivos da pesquisa. No caso, essa análise, já está sendo feita, e eu vou terminar ela agora, mês que vem, onde a gente termina e começa a apresentação do TCC. Agora, falta, então, dentro dessa base de dados, fazer só mais algumas pesquisas, onde eu ainda estou pesquisando, falta o PubMed, BVS-Psi, e o CEP, no caso, já está feito. Então, depois eu vou estar analisando, para poder estar respondendo esses objetivos. Um dos resultados esperados é compreender o processo necessário para estar apto para a realização da cirurgia bariátrica. E também quais os critérios de exclusão e inclusão, com base na avaliação psicológica, e quais os impactos psicológicos do paciente pós ter feito essa cirurgia bariátrica. Aqui são as minhas referências, no caso, utilizadas aqui no artigo, e também utilizadas no início do meu TCC. Claro que ainda vai ter uma parte referencial muito maior, como agora que eu entro na segunda parte dele, onde falta ainda estar olhando essas outras bases de dados, Qualquer dúvida que vocês tenham relacionada sobre o tema, vocês podem estar perguntando depois, conforme no chat, ou entrando em contato comigo, ou com a professora, minha orientadora, a Priscila Schneider, O e-mail da Priscila, esse aqui, priscila.psicologia.sc@gmail.com. Então, era isso. Muito obrigada. Este trabalho é muito relevante à sociedade. Parabéns, Giovana e a professora Priscila. Um ótimo trabalho. A partir de agora, prosseguiremos com a apresentação das pesquisas vinculadas às práticas de estágio. O primeiro trabalho nesta categoria é do aluno Daniel Alcene Leite e das alunas Ana Paula Lima, Gisele Kaori Vazaki e Nathalie Ellen dos Santos. Tem o título O perfil do usuário do serviço CAPS AD na cidade de Lages, Santa Catarina. Ele é orientado pela professora Estela Mares Camargo Bernardelli. A todos, nós somos os acadêmicos do curso de Psicologia da 8ª fase. Vamos apresentar o perfil do usuário do serviço do CAPS AD na Serra Catarinense. Somos orientados pela professora Estela Mares Camargo Bernardelli. Eu sou a acadêmica Ana Paula Moraes Lima. Boa noite, eu me chamo Daniel Alcene Leite. Boa noite, eu sou Gisele Kaori Wasaki. Boa noite, eu sou a Nathalie Ellen dos Santos. Quanto à nossa justificativa, a gente gostaria de lembrar antes que este é um projeto de intervenção a partir do estágio curricular de Psicologia da Saúde, que é uma das ênfases do nosso curso. Ele tem por objetivo levantar dados relacionados ao perfil do usuário do serviço do CAPS AD na Serra Catarinense. Será a partir de uma pesquisa documental em prontuários de usuários ativos inclusos. Lembrando, o CAPS AD é um importante equipamento na busca de atenção à saúde mental de indivíduos que desenvolveram problemas relacionados ao uso do álcool e outras drogas.
Quanto aos nossos objetivos, o objetivo geral fica responsável por identificar o perfil sociodemográfico dos usuários do CAPS-AD na Serra Catarinense e a funcionalidade dos serviços oferecidos pela equipe, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de prevenção a recaídas, o fortalecimento dos laços entre usuários, familiares e redes SUAS. Quanto aos nossos objetivos específicos, vamos elencar alguns. Identificar o perfil sociodemográfico dos usuários e a funcionalidade dos serviços oferecidos pela equipe, desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde dos usuários do CAPS-AD pela equipe multidisciplinar e promover o fortalecimento dos laços entre usuários, familiares e redes SUAS. Com relação aos procedimentos metodológicos, usaremos da pesquisa exploratória, cuja sua forma de abordagem do problema é a pesquisa qualitativa. Os procedimentos adotados na coleta de dados, optamos pela análise documental dos prontuários do CAPS-AD. Nossa escolha do uso do prontuário como documento base para a pesquisa se ampara na oportunidade de observar todo o histórico do usuário dentro do serviço. Os critérios de seleção dos prontuários dos usuários do CAPS-AD foram aqueles cujos estão inclusos no sistema GEMOS, que é o software utilizado pelo Ministério da Saúde para cadastro de usuários do SUS, sem maior de 18 anos, de ambos os gêneros, acompanhados pelo CAPS-AD, por apresentarem transtornos relacionados ao uso de álcool e ou outras drogas. O critério de exclusão foi aqueles prontuários não inclusos no sistema GEMOS. Como parâmetro para a coleta de informações nos prontuários, delimitou-se as seguintes variáveis: idade, gênero, escolaridade, estado civil, profissão ou ocupação, data de acolhimento inicial, tipo de substância e tempo de uso, diagnóstico seguido da CID-10 e tipo de tratamento. Em relação à amostra, serão utilizados como fonte de dados 497 prontuários, sendo 76 prontuários femininos, 421 prontuários masculinos, usuários com idade entre 18 a 78 anos, usuários ativos inclusos até 31 de julho de 2020, e a coleta de dados teve início em agosto de 2020, com prazo de encerramento em outubro de 2020. A análise de dados se dará a partir dos dados provenientes dos prontuários, onde será formado um banco de dados. Tabularemos essas análises de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Para isso, será utilizado o software MaxQDA, que permite análises quantitativas e qualitativas. Nessa etapa, se utilizará de análises qualitativas a partir da construção de categorias temáticas. O tratamento dos dados acontecerá em 3 etapas, onde na primeira etapa teremos uma pré-análise, a organização desse material segundo os critérios de escolha citados. Na segunda etapa, a exploração do material, acontecerá uma elaboração de indicadores que orientarão esses resultados. E por último, o tratamento dos resultados, onde acontece uma interpretação e reflexão sobre os dados levantados. Após essas etapas, se dará o relato à comunidade científica, através de um artigo científico. Como resultado, espera-se também que esse estudo possibilite identificar o perfil sociodemográfico dos usuários do CAPS-AD, bem como a efetividade dos serviços oferecidos, contribuindo no desenvolvimento de ações pela equipe multidisciplinar aos usuários do serviço, buscando minimizar o sofrimento desses. Ao mesmo tempo, se espera que a partir desse perfil levantado, haja um fortalecimento de laços entre a comunidade, os familiares e a rede de atenção psicossocial, e quanto aos cuidados que os usuários de substâncias psicoativas dispendem. Agradecemos a todos e encerramos aqui a nossa apresentação. Excelente trabalho. Precisamos pesquisar muito a saúde mental em todos os seus contextos. Dando sequência, o próximo trabalho se intitula A Prática de Profissionais da Psicologia Hospitalar no Estado de Santa Catarina, frente ao contexto da pandemia do Covid-19, de autoria do aluno Luan Felipe Alves Couto e das alunas Gabriela Feldaus de Souza e Jaqueline Costa Velho Vitorino, que são orientados pela professora Priscila Schneider. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Luan. E eu sou a Gabriela.
E o título da nossa pesquisa é A Prática de Profissionais da Psicologia Hospitalar no Estado de Santa Catarina, frente ao contexto de pandemia da Covid-19. Então, só para contextualizar um pouquinho mais, nós somos estagiários do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, aqui de Lages, e em decorrência da pandemia, nós tivemos que nos ausentar dos nossos locais de estágio, e somente nesse mês de outubro foi possível ingressar nesse âmbito hospitalar. O nosso programa de pesquisa decorreu da verificação em banco de dados de uma lacuna em produções científicas a respeito de psicologia hospitalar e coronavírus. Aí, diante disso, a gente estruturou o programa de pesquisa. Como ocorre a prática de profissionais da psicologia hospitalar no estado de Santa Catarina frente ao contexto da pandemia do Covid-19? Então, para nortear, a gente pesquisou esses 3 principais conceitos, que é a psicologia hospitalar, psicologia em contextos de emergências e desastres, que é a pandemia, e Covid-19. O objetivo geral da nossa pesquisa é caracterizar a prática de profissionais da psicologia hospitalar no estado de Santa Catarina, frente ao contexto de pandemia da Covid-19. E dentro desses alguns objetivos, tem alguns que são mais específicos. E, primeiramente, seria conhecer as mudanças nas demandas de intervenção e rotina do trabalho dos psicólogos de Santa Catarina, identificar quais referenciais teóricos e técnicos os profissionais têm se utilizado para se embasar, né, nas suas intervenções, verificar se os psicólogos hospitalares do estado realizam atendimentos psicológicos diretamente com os pacientes acometidos pelo coronavírus e os seus familiares, e se realizam, quais estratégias de intervenção eles têm sido utilizadas, né, durante esses atendimentos. Indagar de que forma os psicólogos hospitalares têm respondido a demandas de profissionais da saúde, visto que eles são profissionais da linha de frente do combate, então, de que forma que eles têm realizado esses atendimentos, né, que é uma coisa muito importante, e que eles possam descrever a construção de intervenções diretas, indiretas e também complementares que eles vêm fazendo, e também como está sendo o uso das novas tecnologias junto desses pacientes, familiares e profissionais da rede de saúde. Em relação ao método, a nossa pesquisa se classifica como uma pesquisa exploratória, que, segundo o Gil, visa desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. Em relação aos sujeitos participantes, estes são psicólogos que atuam em hospitais do estado de Santa Catarina. E para selecionar esses profissionais, a gente utilizou o mapa dos hospitais de Santa Catarina, catalogando os hospitais que têm 51 a 150 leitos, o que totalizou no número de 69 instituições aqui no estado. Então, o nosso método. Primeiramente, a gente vai entrar em contato com esses profissionais, a gente vai se apresentar e contextualizar a nossa pesquisa. Depois disso, a gente vai apresentar um questionário via plataforma do Google Documentos, onde vai conter o termo de consentimento livre esclarecido, TECLE, e nesse formulário vão ter algumas perguntas abertas e fechadas que visem responder a nossa pergunta-problema. Além disso, a nossa análise de dados, ela se caracteriza como uma pesquisa quanti-quali. Primeiro, porque a gente vai classificar de forma clara e objetiva os nossos dados, mas depois disso a gente vai contextualizar uma reflexão, levando em consideração a subjetividade. Por isso, ela possui um caráter misto. Então, os nossos dados eles vão ser organizados através da estatística descritiva, que é um método de organizar e facilitar a análise dos nossos dados. E posterior a isso, a gente vai utilizar de um método que se chama análise de conteúdo temática, que é proposta pela autora Minayo, onde ela valoriza a expressão do conteúdo, a sua regularidade e os seus significados. Em relação aos cuidados éticos, esse projeto de pesquisa foi encaminhado para análise no Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP da Uniplac, e nesse momento está em análise para sua aprovação. Vale destacar que esse trabalho respeita os princípios da ética em pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Em relação aos resultados esperados, nós pretendemos com essa pesquisa desenvolver um referencial sobre a prática psicológica no contexto hospitalar,
durante o período de pandemia, e a produção de conhecimento resultante desse material poderá contribuir com práticas atuais, futuras da psicologia nesse sentido e como forma de descrever também a atuação da psicologia hospitalar no estado de Santa Catarina. Então, essas são as referências que a gente utilizou para elaborar esse material hoje, refletindo que, como a gente encontrou bastante referencial teórico referente a outros municípios e estados, a gente quis conhecer um pouquinho mais da nossa realidade e produzir um conhecimento científico para Santa Catarina. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam nessa noite. E eu gostaria de ressaltar a importância desse evento, a Mostra Científica, pois é um momento em que a Uniplac permite que os vários conhecimentos produzidos nas diversas áreas sejam transmitidos aos alunos e aos professores. Nós esperamos que essa pesquisa possa contribuir para a psicologia e também para os profissionais e acadêmicos, como uma forma de referencial teórico das práticas de Santa Catarina na área da psicologia hospitalar nesse período de pandemia. Então é isso. Muito obrigada a todas e a todos. Eu te desejo uma boa noite. Fico à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou queiram fazer alguma contribuição. Mas por hora, um bom evento para todo mundo. Obrigada. Este é um exemplo de trabalho que muito contribui com conhecimentos associado à prática profissional do psicólogo. Parabéns a todos e à professora Priscila. Gabriele Tamara Panata e Keise Helena Firmino da Silva são orientadas pela professora Priscila Schneider. O tema desenvolvido por elas é o impacto da pandemia por Covid-19 em profissionais da saúde. Boa noite a todos. O meu nome é Gabriele Tamara Panata. Boa noite, o meu nome é Keise Helena Firmino da Silva. Nós somos do 8º semestre de Psicologia e somos orientadas pela professora Priscila Schneider. O nosso tema de pesquisa é o impacto da pandemia por Covid-19 em profissionais da saúde. O nosso problema de pesquisa é qual o impacto da pandemia por Covid-19 em profissionais da saúde. A nossa fundamentação teórica, os principais conceitos serão o Covid-19 e o impacto. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, sinalizou um surto de um novo coronavírus, o Covid-19. Na China, em março, a OMS declarou como sendo uma emergência de saúde pública de importância internacional, que logo em seguida foi caracterizada como uma pandemia. O termo pandemia diz a respeito a uma ocorrência de uma determinada doença infecciosa, espalhando-se por diversos países em mais de um continente, com transmissão sustentada entre pessoas. Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, o qual apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Diante da pandemia do Covid-19, os profissionais da saúde podem ficar mais vulneráveis, causando um impacto negativo em sua saúde mental. A origem da palavra impacto vem do latim impactus a Seu significado refere-se a uma impressão ou efeito muito forte deixado por certa ação ou acontecimento, disse 2009. E segundo a Fiocruz 2020, a pandemia do Covid-19 pode gerar impactos na saúde mental, apresentando reações normais esperadas de estresse agudo, devido às adaptações referentes à nova rotina, ou até mesmo agravos mais profundos no sofrimento psíquico. Nosso objetivo geral é analisar o impacto da pandemia por Covid-19 em relação aos profissionais de saúde. Os nossos objetivos específicos são identificar quais as consequências da pandemia por Covid-19 para os serviços de saúde, tendo em vista a saúde dos profissionais que nelas atuam. Também é conhecer a situação da saúde mental dos profissionais da saúde em meio à pandemia do Covid-19, verificar o impacto da pandemia por Covid-19 na rotina dos profissionais da saúde e também verificar o impacto da pandemia por Covid-19 quanto à contratação e à rotatividade de profissionais em serviços de saúde no Brasil. Esse estudo constitui uma revisão de literatura a respeito ao impacto da saúde mental dos profissionais da saúde em meio à pandemia por Covid-19.
analisando de forma sistemática. A revisão sistemática é um tipo de investigação científica que busca responder uma pergunta de pesquisa clara, definindo estratégia de busca, estabelecendo critérios de inclusão e exclusão de artigos e fazendo uma análise criteriosa de qualidade da literatura selecionada. Além disso, reúne e sistematiza os dados dos estudos primários e serve para nortear o desenvolvimento de projetos, indicando novos rumos para futuras investigações e identificando quais métodos de pesquisas foram utilizados em uma área. A nossa coleta de dados está sendo realizada através da Cielo, da PepSIC, da BVS Psicologia e da PubMed. E a seleção dos artigos está sendo feita a partir da leitura de todos os títulos descritos e uma leitura dos resumos dos artigos escolhidos. Estão sendo incluídos artigos originais no espaço temporal de 2019 a 2020, que correspondem aos nossos objetivos, a fim de analisar, conhecer e identificar o impacto e as consequências da pandemia por Covid-19 aos profissionais da saúde. Após a seleção dos artigos conforme os critérios citados, os artigos que forem incluídos no estudo serão analisados de acordo com a categoria estabelecidas a partir de objetivos descritos. Por ser uma situação atípica, é importante se estudar o impacto que a pandemia por Covid-19 tem causado nos profissionais da saúde, para que possamos contribuir com os estudos científicos. Então, a partir disso, através dessa revisão de leitura, esperamos que possamos obter resultados relacionados aos principais impactos que a pandemia por Covid-19 tem atribuído aos profissionais da saúde, em relação à sua saúde mental, à sua rotina de trabalho, à contratação e à rotatividade dos profissionais de saúde no Brasil. Assim, busca-se sistematizar um conjunto de evidências científicas apresentadas em artigos que identificam os principais problemas que afetam os profissionais da saúde durante a pandemia por Covid-19. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e estamos à disposição para as perguntas. Obrigada e boa noite. Tema muito atual e relevante. Na Uniplac, há muitas pesquisas em vários cursos que estão abordando essa temática. Parabéns a todos. Gabriela Feldaus de Souza, orientado pela professora Jaiane Freitas Branco, desenvolve a pesquisa Vigiar e Punir ou Olhar e Ouvir, um relato sobre a invisibilidade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gabriela, sou acadêmica de psicologia e sou orientada pela professora Jaiane. Estou aqui para apresentar meu trabalho, que é intitulado Vigiar e Punir ou Olhar e Ouvir, um relato sobre a invisibilidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Esse é um trabalho que diz respeito ao meu estágio no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREASUM, que contém o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de prestação de serviço à comunidade, as PSCs, e liberdade assistida, as LAs, que recebeu o nome fantasia de Serviço Vida Nova. Primeiramente, o CREAS ele segue as diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social, que, por sua vez, está no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que é previsto pela Política Nacional de Assistência Social. O Serviço Vida Nova, por sua vez, ele segue o SINASE e também o ECA. E em Lages, a gente tem o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de Lages. Então, o que são medidas socioeducativas? Mediante o ato infracional cometido por adolescentes, o ECA traz as seguintes medidas: advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação em estabelecimento educacional. O Vida Nova trabalha com as PSCs e as LAs. Então, intervenção psicossocial. Eu busquei identificar o perfil dos adolescentes do Vida Nova a partir de um levantamento de dados sociodemográficos dos cadastros de atendimento realizados entre março de 2019 e março de 2020, no que diz respeito a gênero, idade, escolaridade, território, ato infracional e reincidência. Então, a partir dessa pesquisa, eu queria sensibilizar os profissionais para a construção de estratégias de intervenção que visassem aprimorar as políticas públicas que atendem esses adolescentes no que diz respeito à assistência social, educação e saúde. Por que a gente precisa falar sobre isso?
Bom, para conhecer o perfil e o processo de construção de identidades dos adolescentes em cumprimento de medida dentro de Lages. Identificar e analisar o sofrimento ético-político nesses contextos, refletir sobre a realidade e o contexto dos adolescentes pela perspectiva dos direitos e dos deveres enquanto cidadãos, construir novos conhecimentos científicos acerca das medidas socioeducativas em meio aberto, através da integração entre pesquisa e prática na universidade, e produzir e disseminar academicamente pesquisas e práticas da psicologia dentro desses contextos. Esses são alguns referenciais teóricos principais que eu me utilizei na pesquisa. Então, eu li bastante Castro e Guareschi, a Constituição, o CREPOP, o Código de Ética da Psicologia, o ECA, Foucault, que inclusive foi uma inspiração para o título do meu trabalho, Neiva, para falar sobre intervenção psicossocial, e Savaia com os conceitos de sofrimento ético-político, inclusão perversa, afetividade, etc. A metodologia. Eu parti de uma pesquisa documental visando o acesso a fontes escritas que possibilitem a investigação histórica, compreendendo a relação entre as vivências e o vivido. A minha pesquisa ela possui um caráter misto, né? Ela é quanti e quali, porque eu classifiquei de forma clara e objetiva os dados da pesquisa, ao mesmo tempo em que eu transformei isso em texto através de uma reflexão. Então, a adolescência, de acordo com o ECA, ela é compreendida entre os 12 e os 18 anos, mas uma medida socioeducativa ela pode se estender até os 21. Então, a adolescência é criada historicamente pelo homem como uma representação e como fato social e psicológico. É constituída como significado na cultura e na linguagem que permeia as relações sociais. A construção do sentido subjetivo do que é ser adolescente ocorre nas relações concretas, na atividade significada. E aí a gente verifica a importância de variáveis como classe social, cultura, sexo, raça e idade. Então, quem são esses adolescentes? No que diz respeito ao gênero, eu constatei que 86% eram do sexo masculino e 13,9% eram do sexo feminino. Existem literaturas bem interessantes que fazem essa relação de gênero e ato infracional, mas não foi o foco da minha pesquisa, então eu não aprofundei. Sobre a reincidência e o ato infracional, eu constatei que 24,5% dos adolescentes eles eram reincidentes, enquanto 75,4% não eram dentro dessa margem de 1 ano. Em relação ao ato infracional, eu dividi entre os 3 que mais apareceram, que foi, em primeiro lugar, 23,4% atos infracionais de lesão corporal ou agressão. Em segundo, com 22,9%, tráfico de drogas ou posse de drogas. Em terceiro lugar, 20,6%, roubo, assalto ou receptação. E 32,9% eu classifiquei como outros, que aí abrange todos os outros atos infracionais que o Serviço Vida Nova recebeu. Em relação à escolaridade, de frequência e infrequência escolar, eu constatei que 55,8% dos adolescentes eles estavam frequentando a escola, enquanto 44,1% estavam fora do contexto escolar. Dentro desses contextos, eu constatei que 16,6% dos adolescentes eles estavam inseridos na escola e estavam cursando o ensino médio. 7,8% deles tinham cursado o fundamental, mas tinham parado no ensino médio. 38,5% deles estavam cursando o ensino fundamental. E 36,3% já tinham se evadido nesse período. 1,1% eu classifiquei como outros porque existiram 2 adolescentes que um já tinha terminado a escola e o outro estava em processo de nivelamento. Então, ele não tinha o grau de escolaridade dele definido. Para o ensino fundamental, então, dos adolescentes que estavam frequentando o ensino fundamental, 75,3% tinham entre 15 e 19 anos. Dos que tinham parado durante o ensino fundamental, 89,2% tinham entre 15 e 20 anos. Então, ambas as situações mostram que a maior parte desses adolescentes, ainda no ensino fundamental, já tinham idades que correspondiam ao ensino médio e até mesmo à conclusão do período escolar. Então, quem são esses adolescentes, né? Eu também consegui verificar adolescentes que ingressaram no Vida Nova sem possuir documentos como CPF, identidade ou título de eleitor, e também relatos de violência policial. Só que eu não consegui quantificar esses dados porque eu precisei mudar o foco do meu estágio. Eu iniciei ele no Vida Nova e hoje eu estou na Psicologia da Gestão. Então, essa é uma pesquisa que eu não concluí tudo o que eu gostaria de ter concluído. Então, eu consegui verificar, a gente recebeu adolescentes, mas eu não tenho esses dados exatamente quantificados para a margem de 1 ano desses adolescentes. Então, sobre a discussão e análise do sofrimento ético-político, né?
Então, a Savai, ela coloca que o sofrimento ético-político é uma vivência particular de questões sociais dominantes em cada época histórica, que abrange o sofrimento físico e da alma de diferentes formas. É a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, invisível, inútil e sem valor. O sofrimento ético-político ele constitui uma categoria de análise da dialética, inclusão e exclusão social. A maneira do sistema capitalista incluir faz parte dos mesmos mecanismos de reproduzir e sustentar servidão, passividade, miséria e principalmente a alienação de um trabalhador. E essa máscara a gente chama de inclusão perversa. Então, com relação ao ato infracional e à inclusão perversa, o tráfico de drogas é visto como a pior forma de trabalho infantil no Brasil, sendo um exemplo de inclusão perversa. Retornar ao contexto escolar somente após o ato infracional, receber encaminhamentos de saúde somente após um ato infracional, providenciar documentos após o ato infracional, elaborar currículo profissional após ser inserido nesse contexto, é um exemplo de inclusão através da exclusão. Então, são adolescentes que tiveram acesso a direitos somente após cometerem um ato infracional. As minhas considerações finais. O principal objetivo da minha intervenção era sensibilizar a comunidade, no que diz respeito a políticas públicas de Lages, sobre a realidade e o contexto psicossocial onde se constitui a identidade desses adolescentes. Um dado bem legal que eu tive da minha pesquisa é que, mesmo eu migrando, saindo do Vida Nova e estando na gestão, a assistente social, ela continuou com os meus dados e o meu objetivo. Então, nesse momento, ela está conversando com a rede no que diz respeito à assistência social, contextualizando um pouquinho de quem são esses adolescentes, trazendo esse sofrimento, esses deveres e a nossa responsabilidade enquanto cidadãos com esses adolescentes. Essas são as minhas referências, eu fico à disposição caso alguém queira contribuir ou me fazer alguma pergunta. Sou grata pela atenção de vocês e queria deixar aqui a frase: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, de Paulo Freire. Boa noite. Este é um tema que não tem recebido muita atenção de pesquisadores, o que representa uma lacuna na produção do conhecimento. Parabéns, então, a Gabriela e a professora Jaiane por se disporem a abordá-lo. Jaqueline Costa Velho Vitorino, orientado pela professora Jaiane Freitas Branco, desenvolve o estudo O papel da psicologia na construção do protocolo para atendimentos às pessoas em situação de violência em uma cidade da região serrana de Santa Catarina. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Jaqueline, eu sou da 8ª fase do curso de Psicologia e a pesquisa intitulada para vocês é o papel da psicologia na construção de um protocolo para atendimento às pessoas em situação de violência em uma cidade da região serrana de Santa Catarina. Então, essa pesquisa é um relato de experiência resultante do estágio curricular de Psicologia Social Comunitária, que foi realizado no CRAS e o município de Pequeno Porte da nossa Serra Catarinense. E, então, só para contextualizar um pouquinho mais, o CRAS é uma unidade pública estatal e é responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da proteção básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios. Através do diagnóstico de realidade do local de estágio, nós identificamos a importância da construção de um protocolo municipal para esses atendimentos, que teria o foco em auxiliar os profissionais da rede no atendimento desse público. Nós verificamos também, através dos diários de campo e dos atendimentos do CRAS, a dificuldade dos técnicos em realizar os encaminhamentos para a rede quando havia alguma situação de violência, justamente pela ausência de um fluxo. Nós identificamos também um número significativo de demandas socioterritoriais, né, sobre suspeitas de abuso sexual e outras violências que são atendidas pelas equipes do equipamento. E a justificativa do projeto seria a construção de novos conhecimentos científicos e dados estatísticos locais acerca dos atendimentos, através da integração entre a pesquisa e a prática da universidade. A elaboração de documentos que possibilitem essa integração, né, seria a criação desse protocolo. E em relação aos dados estatísticos do município, uma pesquisa realizada para compilar esses dados, né, nós realizamos em relação à violência contra a mulher no município, e nós averiguamos que a cidade conta com 17 relatórios de violência entre os meses de janeiro a abril de 2020, e na tabela direcionada a feminicídio consumado e tentado, a cidade possui um caso entre janeiro a maio de 2020,
E nos meses de março e abril, a comarca registrou 8 casos de violência doméstica contra a mulher. E as assistentes sociais do CRAS, o município, também contribuíram com algumas informações, onde, a partir de maio de 2019 até o momento, o equipamento encaminhou para o Conselho Tutelar 13 casos de suspeita de abuso sexual, registrou 11 casos de violência contra a mulher e 10 casos de violência contra a pessoa idosa. Os objetivos gerais da pesquisa seria construir um protocolo e um fluxograma com a rede intersetorial para atendimento a essas pessoas em situação de violência, e dentro desses objetivos existem alguns que são mais específicos. Seria formar, primeiramente, uma comissão composta por profissionais da rede para pensar nessa construção do fluxo, elaborar um cronograma de reuniões, estratégias, coletivamente, diante dessas denúncias e demandas e alguns encaminhamentos da rede, orientar também alguns profissionais em relação a esses atendimentos, né, de violência e abuso sexual, e construir um espaço, né, por fim, de diálogo e comunicação entre a rede sobre esse protocolo. Essas são algumas referências que foram norteadoras para a intervenção, né, algumas da políticas de assistência social, alguns autores, que falam sobre a violência, a Lei Maria da Penha e a inspiração no protocolo do município de Lages. A metodologia dessa pesquisa, ela é documental e busca informações em documentos que não receberam ainda um tratamento analítico, e também a perspectiva teórico-metodológica da educomunicação, que é uma área de intervenção utilizada em campos educativos, que tem o objetivo de formar sujeitos e críticos nas comunidades que sejam capazes de discutir e produzir também, por meio de processos grupais participativos de produção. O público-alvo primordial dessa intervenção seria esses profissionais da rede, que lidam com essas demandas e que trabalham na linha de frente nesses atendimentos, né, que seriam as equipes técnicas, os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, que seria o CRAS, o CREAS, os acolhimentos institucionais, e também os profissionais da área da saúde, né, os hospitais, pronto-atendimentos, delegacias, corpo de bombeiros, professores, o Conselho Tutelar e a APAE. Então, os instrumentos e procedimentos, né, que norteiam o projeto seria primeiramente a reunião para sensibilizar esses profissionais da rede e se faz sentido para eles a construção desse protocolo, que são eles que vão utilizar também. Parceria com a DPCAM de Lages no projeto, que é fundamental, porque eles são referência nessa questão de violência. Criação da comissão com os profissionais, né, de cada política pública municipal. A pesquisa, né, de mapeamento através do formulário do Google. O diagnóstico de realidade local. As reuniões online, por meio da plataforma do Meet, com a comissão e com os gestores da política pública. E, por fim, a construção do fluxograma, né, e do protocolo, com base, né, em inspiração nesse modelo de Lages, e a apresentação final do protocolo para implementar na rede. Os recursos humanos e materiais, né, seriam alguns recursos humanos aqui, estagiário, supervisor local, a Carol da DPCAM, psicóloga policial, profissionais específicos, e os recursos materiais foram citados anteriormente, o grupo de WhatsApp, Google Formulário, Google Meet, e também o protocolo de Lages. E esse é o formulário que eu comentei anteriormente, ele é um de mapeamento, e a gente consegue compreender um pouco mais as instituições, né, por meio desse formulário, que é bem simples e objetivo. A gente consegue compreender de que política que eles pertencem e como que eles procedem diante de um caso de violência. E esses são os resultados esperados, né, onde através desse projeto a gente espera que o fluxo contribua para essa assertividade, o direcionamento dessas denúncias, que são frequentemente vistas na rede do município. E através dessa ação, nós acreditamos que o público-alvo, vai conseguir executar procedimentos de denúncias, acolhimentos e atendimentos com mais clareza e eficácia, né? E também segurança e resolutividade nessas demandas. Então, as instituições estarão interligadas acerca desse tema, caminhando juntas e com novas orientações e um novo modelo de atendimento humanizado, ético e seguro, acima de tudo, para prosseguir diante desses possíveis novos casos. Então, as discussões dos resultados parciais do projeto é o que foi feito até o momento, né? O que a gente conseguiu construir.
E até o presente momento nós já temos um grupo do WhatsApp com essa comissão organizadora e conseguimos a parceria com a delegacia, né, com a DPCAM, com a Carol, que foi super legal, e nós nos reunimos já em uma reunião online com a comissão pelo Google Meet e repassamos algumas realidades e compreendemos um pouquinho mais como que eles lidam com essas demandas, e o formulário já foi enviado para os gestores dessas secretarias e desses outros órgãos, em forma de ofício, e quando eles responderem, né, a gente terá a devolutiva de todos, em forma de gráfico, descritivo e de estatística. A comissão irá organizar e analisar esses dados para iniciar a construção desse fluxograma e do protocolo. Essa discussão dos resultados parciais é um pouquinho mais teórica, ela é em relação à violência e essa articulação intersetorial, né, com a rede, que se faz altamente necessária e que ainda existem alguns desafios, né, nessa comunicação, e a perspectiva da educomunicação, que é um campo de relação de saberes e que, em tempos de pandemia, igual os que a gente está vivenciando no momento, facilitou demais o diálogo e a aproximação dos profissionais, auxiliando de forma positiva o diálogo na rede e o projeto, né? Então, a gente conseguiu se encontrar virtualmente e conseguiu dar seguimento no projeto sem se encontrar presencialmente. Então, por fim, né, nós consideramos fundamental esse papel da psicologia em relação às demandas de violência, e o psicólogo, em seus diversos campos de atuação, pode e deve contribuir através de pesquisas, intervenções, planos, projetos, priorizando sempre a humanização do trabalho e dialogando com outras áreas, né, sobre a importância de garantir esses atendimentos acolhedores, protetivos e, acima de tudo, éticos, para encaminhamentos assertivos e resolutivos, né, diante dessas situações de violência que são geradores de sofrimento para muitas vítimas. Então, essas foram as referências que eu utilizei e eu me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse projeto e se tiver alguma dúvida, alguém tiver e quiser explanar para a gente, que todos tenham uma boa noite, que esse projeto possa contribuir, né, não só com os profissionais, mas academicamente também. Boa noite e muito obrigada. Parabéns, Jaqueline e professora Jaiane, pelo excelente trabalho apresentado. O próximo trabalho tem o título Da Situação de Rua ao Acolhimento Institucional, Trajetória de Vida e Construção da Identidade. Desenvolvido por Luana Jacques e Marília Piton, é orientado pela professora Aline Bernardi. Boa noite a todos, então. Meu nome é Marília, minha colega Luana, e nós vamos apresentar o nosso trabalho relacionado ao nosso estágio de 7ª e 8ª fases do curso de Psicologia. Então, este nosso trabalho, ele é resultado da nossa experiência de estágio do 7º e do 8º semestre do curso de Psicologia e está ocorrendo no Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, o denominado Acolhimento POP. O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, ele pertence ao nível da proteção social especial da alta complexidade, e que, de acordo com a Política Nacional da Assistência Social, são aqueles serviços que garantem a proteção integral, moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para as famílias e para os indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça. Ainda de acordo com o que preconiza a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, esse serviço de acolhimento institucional, ele se caracteriza por acolher os indivíduos que têm os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. A psicologia, então, social comunitária, que é a matéria, né, que vem embasar esse nosso trabalho, ela tem um foco de desenvolvimento das relações dos indivíduos, sempre considerando a subjetividade e os fatores culturais, éticos e políticos.
Aí, falando sobre essa população, né, que é a população que está em situação de rua, em 2009 foi criado um decreto, né, uma política, a partir do Movimento Nacional da População de Rua, e que hoje possui, né, uma atuação muito forte no controle social. Eles vêm com vistas a atuar para essa população, né, para colocar a questão do atendimento humanizado e universalizado também, com o compromisso que tem como eixo central o respeito e a dignidade da pessoa humana. E aí, outra questão importante para falar aqui, o que são as pessoas em situação de rua? Ele é um grupo populacional que possui os vínculos, né, já interrompidos ou fragilizados e que elas não possuem referência, não possuem moradia, uma casa, enfim. E aí elas acabam utilizando as ruas como espaços de moradia. Trouxemos aqui um referencial que fala sobre a denominação das pessoas em situação de rua, que muitos usam o termo como mendigos, vagabundos, pessoas que são fedorentas, e que, infelizmente, também é muito associado a pessoas em situação de rua como pessoas que são criminosas, sempre trazendo muito um aspecto negativo. Outra referência que nós trouxemos aqui, então, que as denominações pejorativas, elas interferem na constituição da identidade das pessoas em situação de rua. Então, como meio de objetivar um trabalho e uma intervenção com esse público no acolhimento POP, eu e a Luana, nós estamos fazendo, né, algumas intervenções, e o nosso objetivo geral desse projeto, dessa intervenção que a gente está fazendo lá, é justamente proporcionar às pessoas em situação de acolhimento institucional a participação em um grupo comunitário para reflexão de aspectos emocionais que estão relacionados à construção da identidade e também de um projeto de vida. E como objetivos específicos, a gente vem buscar, então, desenvolver o autoconhecimento dessas pessoas, identificar alguns aspectos da trajetória de rua e a construção da identidade social também. Avaliar também a trajetória de rua e o projeto de vida, e um planejamento do projeto de vida delas também. Então, como metodologia, no início do nosso estágio, para conhecer a realidade da instituição e do público do acolhimento POP, nós realizamos observações participantes e atividades psicoeducativas. Essas atividades psicoeducativas foram cartilhas informativas em relação ao cuidado e prevenção ao coronavírus, além também do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, então nós distribuímos cartilhas e também conversamos com o público do acolhimento a respeito disso. E também o dia 19 de agosto, que foi o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, onde nós também confeccionamos um material informativo e discutimos acerca desse assunto. E todas essas atividades, elas são registradas em diários de campo e são relacionadas com a compreensão psicológica. E aí, para o levantamento das demandas, nós realizamos um grupo focal com 10 pessoas, que eram o público que estava em situação de acolhimento naquele dia, e a gente identificou questões para intervenção de estágio. Então, essas questões são identidade da pessoa em situação de acolhimento institucional, abrangendo temas como relacionamentos, estigmas, preconceitos e projeto de vida. E aí, o nosso projeto de intervenção, ele tem como proposta a realização de 7 grupos comunitários, com duração de aproximadamente 1 hora, com base na psicologia sociohistórica de Vygotsky, que afirma que o desenvolvimento humano, ele se dá por meio de relações sociais e que o indivíduo mantém ao decorrer da vida dele. E esses grupos comunitários, eles utilizam da metodologia de grupos operativos, que são conjuntos de pessoas que têm um objetivo em comum. Então, muitas vezes, eles podem ser grupos para reflexões e aprendizados como esses que estamos fazendo. Essas ações, elas ocorrem com início, meio e fim, porque o acolhimento POP, ele possui um caráter temporário, então a gente pensa que o grupo de uma semana pode não ser o grupo da semana seguinte, porque podem ter novas pessoas, ou também outras pessoas podem ter se desligado do serviço.
E aí as nossas intervenções elas foram realizadas respeitando todos os cuidados éticos e de saúde recomendados em relação ao coronavírus, como, por exemplo, o espaço amplo, que é possível manter o distanciamento social de todas as pessoas, além também do uso de máscaras de proteção e a disponibilização do álcool em gel e higienização das mãos com frequência. E a avaliação desse grupo, ela é realizada ao final de cada encontro com os participantes, por essa questão de ser um serviço com caráter temporário. Então, até o momento, foram realizados 2 encontros. E como resultados parciais da nossa intervenção, no primeiro encontro, que ocorreu no dia 21 de setembro, participaram 13 pessoas que estavam presentes no dia. O objetivo desse encontro foi o contrato grupal, além de nós conhecermos os participantes e também a temática de autoconhecimento. Nós realizamos uma atividade, que foi a dinâmica do autorretrato. Ela teve o objetivo de aprofundar a percepção de si mesmo e as emoções que interferem nos pensamentos e ações. Como resultado, nós observamos que, em relação à percepção de si, há necessidade de pertencimento à sociedade, e as emoções que nós mais evidenciamos foi a necessidade de amor e carinho, e também como sentimentos e gestos importantes um para com os outros. Então, este grupo é um grupo bem afetivo. Também observamos a importância da fé em algo superior, como algo que direciona a vida dessas pessoas, que eles sinalizam o desejo de viver com a família, mas ao mesmo tempo ainda têm dificuldade de ter essa vida junto da família, por eles não serem aceitos como são, e também por não terem um emprego formal, que para a sociedade isso ainda é importante. Então, no segundo encontro, ele ocorreu no dia 28 de setembro, e nesse dia estavam presentes 9 pessoas. O objetivo desse encontro foi abordar a temática de autoconhecimento também, onde nós realizamos uma atividade que foi uma chuva de ideias. Ela teve como objetivo de promover reflexões acerca dos motivos que levam a pessoa a estar em situação de rua, além também dos preconceitos e dos sentimentos que essas pessoas vivenciam. Como resultado, nós identificamos que a percepção em relação aos motivos que levam as pessoas em situação de rua são muitas vezes o abuso e também a dependência de substâncias psicoativas, além também de problemas judiciais e conflitos familiares. Em relação aos preconceitos, verificou-se que ainda são generalizados como uma ameaça à sociedade, além também da falta de respeito e julgamentos, onde muitas vezes eles são chamados de ladrões, bêbados, drogados, alcoólatras e pedintes, dentre outras denominações que o grupo trouxe, que eles consideram como desqualificadores. Os sentimentos mais sinalizados pelo grupo foi o abandono, a falta de apoio, compreensão e empatia com aqueles que estão em situação de rua. Eles apresentam também o desejo de mudanças, porém eles ainda têm dificuldade de concretizá-las. Então, nas nossas considerações finais, nós consideramos que os encontros foram avaliados positivamente pelos participantes, especialmente pela possibilidade de eles ter esse espaço de expressar os sentimentos e suas experiências. E aí serão realizados ainda 5 encontros sobre as temáticas de trajetória de vida nas ruas, construção de identidade social e também projetos de vida. Então, esse espaço grupal, ele visa proporcionar a elaboração mental e desenvolvimento do pensamento coletivo. Isso foi dito por Fernandes em 2003. Essas são nossas referências usadas nesse trabalho, e nós agradecemos a todos até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Eis aí um bom exemplo que há importantes lacunas no conhecimento a serem sanadas. Parece ser ainda pequeno o interesse em conhecer melhor as características e vicissitudes próprias dos moradores de rua. Parabéns às alunas e à professora Aline. E assim, nós encerramos as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso de Psicologia em sua trajetória ao longo do curso. Estamos todos de parabéns, pois a qualidade dos trabalhos é exemplar. Boa noite a todos e não esqueçam, amanhã temos a palestra de encerramento.